Como pastor, eu queria que alguém tivesse escrito uma coisa parecida há muito tempo atrás. Eu queria porque eu aqui fazendo uma confissão, o meu conceito de discipulado, quando eu comecei a discipular pessoas no ministério, falando aí de 2011, 2010, era doutrinalista. E eu acho que a maior parte do conceito de discipulado das pessoas hoje em dia, na igreja brasileira, especialmente quem vem de igrejas históricas, é doutrinalista. Ou seja, é a primeira parte do meu livro. E é só, acabou, fechou a consumação, vamos marcar a data do seu batismo e acabou. Então, no sentido pastoral, o livro contribui para líderes de grupos pequenos, para pastores, para reformular o seu projeto de discipulado na igreja. Ponto. E eu acho que, numa perspectiva pastoral, é isso que a gente tem que fazer, né? Porque fazer discípulos, não é esse que é o mandamento lá, a grande comissão? Então, tudo que a igreja faz precisa estar orientado pela grande comissão. Quando o pastor está aconselhando alguém, o que ele está fazendo? Discípulos. Ou ele está nutrindo um discípulo que já é, ou trazendo um novo discípulo para a fé. Eu sempre parto do pressuposto que o cara que está na minha igreja pode ser um incrédulo. Por isso que o meu aconselhamento ele é evangelístico sempre. E é isso eu aprendi muito disso com o Tim Keller, quando ele fala que o evangelho não é o ABC da fé, é o A a Z. Para tudo a gente precisa do evangelho. Quando eu tô sofrendo, eu não preciso de ouvir apenas terapia. Eu preciso do evangelho. Eu preciso entender que na cruz de Cristo o meu sofrimento foi carregado. Pô, que alívio que é isso, cara! Então, o evangelho é o A a Z. De tudo. Quando você está aconselhando essa senhora, pô, tem uma escatologia no meu evangelho, então o seu sofrimento não vai durar para sempre. Entendeu? Tem um fim para isso. Minha senhora, tem esperança. Ou quando você está pregando, o que o meu livro ajuda o pregador? Pô, não posso pregar só doutrina. Eu preciso pregar doutrina embrulhada em espírito de oração. Embrulhada num desejo profundo de fazer os irmãos e irmãs da igreja entenderem que formação espiritual envolve como eu obedeço à vontade de Deus, como eu me dobro em oração, como eu experimento Ele aqui agora pelos meios que Ele me dá e como eu cresço em conhecer o que eu preciso crer para ser salvo. No meu livro, eu tenho várias instâncias onde eu trabalho o que é a igreja. A primeira, mais direta, é no capítulo onde eu falo sobre a igreja mesmo, né, trabalhando o credo apostólico, quando ele fala creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, remissão dos pecados e assim por diante. Então eu falo quais são os atributos da igreja, que ela é una, santa, católica e apostólica, e explico o que significa essas quatro coisas. Ela é una porque não existe igrejas, existe a igreja, como você falou. Deus está formando um povo. O trabalho do Espírito Santo não é para formar denominações. E nós somos um povo. Essa recuperação é fundamental, porque é ortodoxa. Vê como a ortodoxia ajuda a gente a ser unido. Olha que maravilha. A ortodoxia, o papel dela, a priori, não é dividir, é unir. Eu coloco no livro que a ortodoxia são os guardrails, o guarda-reio da formação cristã. Você tá andando na jornada, de repente, tá indo muito para direita. Opa, tem um guarda-reio ali. Te protegendo para não cair. E para a esquerda também. Você fica no extremo centro ali. Então eu trabalho esses conceitos dos atributos, né? A importância da igreja na unidade, a questão da santidade, que aí depois eu vou conectar com a disciplina da igreja mais para frente, o lugar da disciplina na comunidade. A igreja é uma incubadora de virtudes. Joga um monte de bebê que está aprendendo a falar, está aprendendo a orar, está aprendendo a obedecer. E a gente está fazendo isso juntos. É a comunhão dos santos, é a koinonia daqueles que são declarados santos e que estão sendo santificados pela obra do Espírito. Então, o lugar comunitário para o desenvolvimento da formação do caráter. Muito importante. Trabalho também. A questão, por exemplo, da catolicidade,
da interpenetração, para utilizar um termo da Trindade, a pericoreses do cristão entre as diversas denominações, muito importante. E eu acho que hoje a internet tem facilitado muito a gente fazer isso, né? Essa pericorese entre diversas denominações. Eu sou muito convidado para pregar em Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, não denominacional. Sou convidado para fazer parte de grupos de pessoas assim. Então a igreja, você tem as igrejas locais e tem a igreja de Jesus Cristo. A outra coisa que eu falo sobre igreja no livro, obviamente sobre o conceito de apostolicidade, que meio perdido aí. O que é esse negócio de apostolicidade? Significa que eu tenho que ter apóstolos hoje? Eu trato um pouquinho en passant sobre isso, mas o fato do dogma da apostolicidade da igreja diz respeito, em última análise, à missão da igreja. Nós somos um povo apostólico no mundo, que está enraizado no fundamento doutrinário dos apóstolos e também com o impulso missionário dos apóstolos. É uma via de mão dupla aí. É o que nos prende em um lugar e é o que ao mesmo tempo nos leva para outros. E aí, obviamente, em outros momentos do livro, eu trabalho a importância da igreja, por exemplo, como intérprete da Escritura. A igreja é a comunidade autorizada por Deus para interpretar as Escrituras. Então, eu desenvolvo o conceito de comunidade hermenêutica, no capítulo onde eu falo sobre a natureza, a doutrina da Escritura. Isso, cara, é de uma importância surreal. Porque não tem condição de um cara ir para casa e pensar, agora eu vou ser um cristão dentro de casa, porque eu tenho a minha Bíblia, eu tenho os meus joelhos, eu não preciso de ninguém. E você perde a compreensão ortodoxa, que deveria ser aceita por todos, em todos os lugares, de que a Escritura é uma comunidade hermenêutica, ou seja, a tarefa de interpretar a Bíblia e de dar o significado da Bíblia não está circunscrito a indivíduos, mas a um corpo. Isso é muito importante porque quando você escreve uma confissão, não existe nenhuma confissão de fé que é escrita por indivíduos. Quando ela é feita por vários que estavam atrás ajudando. Então, a maneira como a gente interpreta a Escritura primeiro, é a luz do passado, é a luz do que os meus irmãos já escreveram. Então, por isso que é importante, né? Eu falava muito isso no seminário, em algumas aulas de exegese. É muito importante na exegese você falar como Agostinho entendeu esse livro. Não apenas para fazer um retorno acadêmico ou para preencher uma lacuna no trabalho. Não, é porque eu valorizo que a igreja é uma comunidade hermenêutica. O Espírito Santo está iluminando a igreja ao longo da história para interpretar o texto. Então, eu não posso deixar de considerar, obviamente, dentro das nossas limitações, de fontes primárias, o que os meus irmãos disseram no passado, na Idade Média, na Idade da Reforma, na época moderna, contemporânea, e os meus irmãos que estão vivos aqui. Pô, como que eu vou interpretar esse texto? E é por isso que ler a Bíblia dentro do ambiente da igreja é como diz o Van Hooser, né? Ressoando essa tradição ortodoxa. Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Quando a gente fala do encontro com Deus por meio dos meios de graça, especialmente aí a pregação do evangelho e os sacramentos, meu amigo, vai fazer isso aonde? O grupo pequeno só não dá conta disso. Você precisa da administração dos sacramentos. Você precisa da instituição do batismo. Você precisa de um corpo eclesiástico que tem autoridade sobre você para definir como é que vai ser esse batismo, como é que vai ser essa ceia do Senhor administrada, quem é que vai pregar o evangelho de forma fiel, entendeu? Eu acho que a gente coloca um pouco mais de profundidade no que a gente acredita sobre esse encontro com Deus. Não é um negócio assim meramente informal. Tem algumas coisas que o Senhor Jesus instituiu que são sérias, meu amigo. Não é qualquer um que pode pôr a mão ali, entendeu? Eu acho que esse aspecto da igreja institucional, obviamente não estou falando que é só igreja institucional, é mais que isso, mas não menos. A igreja institucional é muito importante, porque ela nos dá uma segurança de quem está autorizado para pregar, de quem está autorizado para administrar os sacramentos, do contrário vira a casa da mãe Joana. Então a igreja é importante como essa instituição sólida, que não é o cara que chegou ontem que vai mudar a maneira como a gente faz igreja, entendeu?